Mateus capítulo de número 13, 1 a seguir. A parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém. Por favor, podeis se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos, aleluia, diante de uma parábola que Jesus ele traz para os seus discípulos, aleluia, para uma grande multidão à beira do mar, em cima de um barco. Louvado seja o nome do Senhor. O que nos chama a atenção é que Jesus ele, aleluia, sendo rejeitado dentro de alguma sinagoga, talvez sendo expulso em alguma situação, porque o povo queria o matar. Jesus ele pregava não apenas na sinagoga, mas ele pregava no mar, ele pregava nas montanhas. Qualquer lugar era lugar de pregação para Jesus, para o nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento, aleluia, que o lugar perfeito para a pregação não é apenas dentro da igreja, porque muitas e muitas vezes quem mais está precisando da palavra de Deus não está dentro da igreja. Às vezes quem está precisando da palavra está dentro de um presídio. Às vezes quem está precisando da palavra está nas ruas, morando em situações de rua. Às vezes quem precisa da palavra está internado em uma casa de recuperação. E nós podemos alcançar de algumas maneiras, por meio de rádios, televisões, aleluia, por meio das mídias sociais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Jesus, se ele estivesse nos dias de hoje, ele usaria todas essas mídias para ministrar a sua palavra, para trazer os ensinamentos, porque ele não tinha limite. Ele pregava dentro de um barco, ele pregava à beira da praia, ele pregava na multidão, ele pregava dentro do templo, ele pregava à beira do caminho, ele pregava dentro das residências. Qualquer lugar é lugar perfeito para um pregador. Louvado seja o nome do Senhor. E qualquer lugar é oportuno para um pregador, aleluia. Mas nós vamos meditar nesta noite, chamando a atenção deste detalhe acerca da parábola do semeador. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele vai trazer essa parábola que um certo homem ele saiu a semear, e nós precisamos saber quem é este homem que saiu a semear. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que saiu a semear, aleluia, é Jesus, sendo o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender, aleluia, que semente é essa. Louvado seja o nome do Senhor, que o semeador saiu a semear. Esta semente é a palavra de Deus, aleluia, que é o próprio Jesus, o próprio verbo vivo encarnado, para a minha e para a tua vida. Louvado seja Deus. Mas deixa eu te chamar uma coisa, atenção para um detalhe importante. Deus, aleluia, era o semeador, aleluia, aleluia, e ele mesmo estava semeando. Ele era a própria semente que ele estava semeando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos chamou, aleluia, também para semear esta semente. Mas o que me chama a atenção, aleluia, num detalhe importante, sabe o que é? É o poder, aleluia, do semeador, que é Cristo, e o poder da semente que foi semeada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que tentaram parar o semeador, punindo a ele uma pena de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu da sepultura e está viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém parou o
semeador. E o poder da semente. A semente de Jesus, ele havia falado: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele dá outros frutos. Precisava o grão de trigo morrer. E o grão de trigo morreu, que era Jesus. Ele foi sepultado, ele foi semeado na terra e ressuscitou para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E após matar o semeador, tentaram, aleluia, abafar a semente, tentaram abafar a semente, perseguindo o povo de Deus, perseguindo apóstolos, perseguindo os que antes eram discípulos de Cristo, que é aluno, discípulo, e agora apóstolo, que eram mestres, ensinadores, semeadores da palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer que as cadeias não pararam, os tachos fervendo não pararam, os leões não pararam, a dificuldade não parou, os açoites não parou. Sabe por quê? Por causa do poder da semente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta semente é poderosa, esta semente dá vida, esta semente cura, esta semente salva. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vez que eu e você, nós somos tocados por esta semente que é a palavra de Deus, aleluia, nós estamos ligados a Cristo, aleluia, para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Império Romano não parou o semeador. O Império Romano não parou a semente. Ela continua crescendo, continua germinando, continua dando fruto para que o seu nome seja glorificado. Mas Jesus também nos chamou para semear. E Jesus quer fazer de mim e de você semeadores desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa que chama a atenção, aleluia, que os seus discípulos perguntam para Jesus: Jesus, mas por que o Senhor ensina por meio de parábola? E Jesus, ele traz um entendimento aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: eu ensino por meio de parábola, para que vendo não veja, e ouvindo não entenda, não compreenda, não se arrependa dos seus pecados e não seja perdoado. Deixa eu te dizer uma coisa: a mensagem de Deus não é para todo mundo, não. É por isso que muita gente lê, não entende a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra pode dizer que é para todos, mas a Bíblia diz: são muitos chamados e poucos escolhidos. Quando nós falamos de muitos chamados, chamado é para todos, mas aí os escolhidos são poucos. Os escolhidos são aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu nunca consegui acreditar e nunca achei base bíblica nenhuma que diga que no dia que o homem aceita Jesus, levanta a mão, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas aleluia, no Apocalipse está escrito, aleluia, que serão salvos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Aleluia, antes de você conhecer a palavra, você já estava no projeto de Deus. Porque se fosse assim, o livro de Deus estava rabiscado. A pessoa se consertava com Deus, ele riscava. A pessoa se conserta, ele escreve de novo. Ei, que Deus é esse? Não, está escrito que é desde a fundação do mundo. O seu nome está escrito, aleluia, desde a fundação do mundo. Aleluia. E quando você ouve, quando você vê, quando você entende, aqui traz o entendimento que a palavra de Deus não é para todos, porque se fosse para todos, Jesus tinha pregado para que todos entendessem, mas ele mesmo diz: eu prego por parábola para que vendo não veja e ouvindo não entenda, não se arrependa, não se converta dos seus maus caminhos e o seu pecado seja perdoado. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você está lendo a palavra de Deus e não está entendendo, sabe o que você vai fazer? Vai orar. Sabe o que você vai fazer? Não adianta perguntar para um, para outro, não. Sabe por quê? Porque existem muitos guias cegos guiando outros cegos e caíram ambos no buraco. É isso que a palavra de Deus diz. Mas você tem o poder de orar. Sabe por quê? Porque muitas e muitas coisas elas vão ser reveladas na minha e na tua vida, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do jejum. É
preciso buscar o entendimento de Deus, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, aleluia, falando acerca do semeador, falando acerca da semente, do poder da semente, nós vamos falar acerca, aleluia, dos terrenos que foi semeado. O que chama a atenção antes de entrar, aleluia, no mérito da mensagem, louvado seja o nome do Senhor, e falar acerca dos terrenos, louvado seja Deus. O que chama a atenção é que Jesus, ele não descartou nenhum dos terrenos. Ele semeou em 4 tipos de terreno. Ele poderia, como Deus, ter escolhido apenas o solo fértil para ter semeado a sua palavra, mas não, ele semeou em todos os solos. Não cabe a mim, não cabe a você como semeador ficar escolhendo o solo que vai semear. Sabe por quê? Porque quando nós semeamos a palavra de Deus, nós não sabemos qual vai dar fruto. Isso está escrito na palavra de Deus. Nós não sabemos qual que vai dar fruto, se é esse ou se é aquele. Mas quando nós semeamos, aleluia, outro rega, e Deus é quem dá o crescimento, e o nome dele é glorificado. Só Deus sabe quem vai dar fruto e quem não vai. Só Deus sabe quem vai guardar a palavra e quem não vai guardar a palavra no seu coração. Aleluia. E agora eu quero falar, aleluia, acerca das 4 formas de terreno que são semeadas. A primeira é a beira do caminho. A palavra de Deus, aleluia, vai dizer que o semeador jogando a semente, algumas caíram à beira do caminho. E a Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que as aves do céu, aleluia, vieram e arrebataram aquela semente. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, não entenderam. Louvado seja o nome do Senhor. Existe esse tipo de solo, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, não conseguem entender. Sabe por quê? Porque não é chamado, mas não é escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando nós falamos aqui, aleluia, quando Jesus ele traz a explicação acerca do que são essas aves, as aves é o inimigo, aleluia. Quando você ouve a palavra de Deus e você não entende, o inimigo vem e arrebata. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes nós pregamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós buscamos a Deus e achamos que estamos livres do inimigo. Não, o inimigo ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar, quem possa destruir. E o papel do inimigo, aleluia, sabe onde é? É dentro das igrejas, observando a palavra que está sendo semeada, observando a semente que está sendo semeada. Sabe para quê? Porque aquela que cair na beira do caminho, aquele que não entender, ele arrebata. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra ela tem poder. Aleluia. Se o solo for fértil, ela vai dar fruto. Tenha cuidado para o inimigo não arrebatar a palavra do teu coração. Tenha cuidado para que você, ouvindo a palavra de Deus, não tendo entendido, aleluia, ela não seja arrebatada pelo inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que outro lugar que essa, aleluia, palavra foi semeada foi entre os pedregais. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala de pedregais, aleluia, fala de solo rochoso, aonde, aleluia, a árvore nasce rapidamente, mas ela não tem, aleluia, aonde fixar a sua raiz. É a pessoa que recebe a mensagem com alegria. Tem pessoa que vem para a casa de Deus, recebe a mensagem com alegria, a mensagem até nasce, mas não cresce. Sabe por que não cresce? Porque nessa parte, aleluia, Jesus diz que vem as angústias, vem as perseguições. Louvado seja o nome do Senhor. E vindo as angústias, quando o sol bate, o sol está falando das angústias, das perseguições, aleluia, por causa da palavra. E quando vem a angústia, quando vem a perseguição, ela desiste. Sabe o que me chama a atenção? É que existe um evangelho barato sendo pregado. Venha para Jesus que você vai prosperar. Venha para Jesus que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para
para sermos aprovados por Deus, nós precisamos passar por tribulação, nós precisamos passar pela angústia. Angústia não é coisa de quem não serve a Deus, não. Angústia é coisa de servo de Deus. Tem dia que nós estamos angustiados, tem dia que nós precisamos, aleluia, de uma palavra da parte de Deus, de uma oração, de uma busca diante de Deus. Mas quando estiver angustiado, vai orar, aleluia. Quando estiver sendo perseguido, vai orar. Se você não sente angústia, se você não sente perseguição, aleluia, se você não é perseguido, sabe por quê? Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós acumulamos inimigo. Se tudo está bem contigo, se você nunca foi perseguido, alguma coisa está errada. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que teremos aflições, aleluia, que seremos perseguidos e que passaremos por aflições, para que o poder de Deus seja manifesto e para que nós venhamos passar pela peneira do Senhor. Eu não sei, talvez você esteja passando por um momento de angústia, mas deixa eu te dizer uma coisa: angústia é coisa de cristão. Angústia é quem faz com que nós sejamos aprovados. O que você não pode deixar é que a angústia te afaste de Deus. O que você não pode deixar é que a perseguição te afaste de Deus. Que nada neste mundo venha nos afastar do amor de Deus. Que nada neste mundo venha nos afastar do amor de Deus. E a palavra de Deus, aleluia, ela traz, louvado seja o nome do Senhor, o terceiro terreno. O terceiro terreno é aquele que caiu entre espinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ela até nasce, mas ela nasce no meio de uma disputa. E todos esses solos são coisas que nós temos que passar, são processos que nós temos que passar. E quando ela nasce no meio dos espinhos, sabe o que acontece? Esse espinho aqui, ele representa, aleluia, os cuidados do mundo, as riquezas do mundo, aleluia. Há muitas coisas em nossas vidas competindo com o Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus disse: toma a tua cruz e segue. E nós precisamos tomar a cruz. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de deixar para trás o nosso egoísmo, de deixar para trás a nossa própria vontade e buscar as coisas de Deus. Às vezes a pessoa recebe a mensagem de Deus, ela nasce, mas às vezes Deus começa a dar prosperidade para esta pessoa. E sabe o que acontece? Ela deixa a prosperidade tomar o lugar das coisas de Deus. Às vezes no momento da angústia, louvado seja o nome do Senhor, ela diz: não, eu não quero mais saber desse negócio de ser crente, não, porque o negócio é difícil. Eu pensei que era mais fácil. Às vezes porque pensou, ou porque alguém pregou errado. Se alguém pregou o Evangelho Tabajara, quando a pessoa chegar na perseguição, chegar na angústia, quando ela chegar, aleluia, entre os espinhos, ela não consegue passar e ela vai se perder. Precisamos deixar para trás a vaidade, a sedução do mundo. O mundo nos seduz, aleluia. O mundo tem coisas boas para nos oferecer. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos que abrir mão. Não para o mundo e sim para Deus. Não para as coisas do mundo e sim para as coisas de Deus. O que não falta são oportunidades para nós nos distanciar do caminho do Senhor. Ei, meus irmãos, neste momento da mensagem eu quero trazer um testemunho, porque as coisas que acontecem em nossa vida é para ensinamento, e eu tenho aprendido algo novo sobre esta parábola. Louvado seja o nome do Senhor. E tenho aprendido no convívio, tenho aprendido, aleluia, sabe por quê? Por passar pela tribulação, por passar pela perseguição, aleluia, por passar entre os espinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me dado forças. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos irmãos sabem que nós estamos passando momentos difíceis. Não é só para mim, está difícil para todos. Louvado seja o nome do Senhor. O meu filho fez aniversário mês passado, eu não tive condição de comprar um presente, aleluia, de fazer uma festa. A minha filha fez aniversário dia 15, eu não tive condição de comprar um presente e fazer uma festa. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Arancho. Sabe, às vezes nós estamos passando pela tribulação, às vezes nós estamos passando pela angústia.
angústia. E eu vou confessar para os irmãos, essa semana foi uma semana arrasadora para mim. Foi uma semana muito difícil, que você vê, olha, você não vê saída. E eu pensando, houve até uma pessoa de um coração generoso, disse assim: o bolo está garantido, eu garanto. Mas eu não tinha condição de comprar nenhum salgado e o refrigerante. Aniversário de 1 ano da minha filha, eu falei: oh Jesus, tenha misericórdia. Eu me senti um nada, eu não podia gastar R$100 no meu orçamento, porque eu não acho justo deixar a conta atrasada para ficar gastando, aleluia, com festa. Eu não posso fazer isso, como servo de Deus eu não posso, não deve, você também não pode, você não deve. Até tinha um pouco de dinheiro no caixa da igreja, quando alguém da igreja aniversaria, eu pego um pouco de dinheiro no caixa da igreja, às vezes põe um pouco no meu bolso, nós faz a festa, mas eu falei: não, para mim, para minha filha eu não vou tirar. Nós precisamos, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que está precisando de uma cesta, está precisando de ajuda da família. Eu falei: se eu fizer o aniversário dela, nós não conseguimos atender essa família. Às vezes é colocar o interesse de outro na frente. A pessoa me procurou, falou que precisa de uma cesta, mas não é agora, precisa para o final do mês. Se até lá as coisas mudarem, tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei: não vou ser irresponsável, gastar o dinheiro e depois chega a hora de servir a família, não ter nada. Eu prefiro sacrificar a minha vida, eu prefiro sacrificar, aleluia, o aniversário da minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus não desampara, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tomei a decisão de fazer esse sacrifício, e a semana foi uma semana de angústia. Eu triste, arrasado, moído, machucado. Ei! Aleluia. Hoje o telefone da minha esposa tocou, falou: tem alguém aqui que está precisando de uma oração, um enfermo precisando de oração. Eu angustiado, eu falei: oh Jesus, como é que eu vou orar angustiado desse jeito? Como é que eu vou orar por alguém? Na verdade sou eu que estou precisando de uma oração. Eu dobrei os meus joelhos, eu orei, eu procurei uma palavra e fui fazer esta oração. Quando eu cheguei na casa, começaram a cantar parabéns. Era sua. E começaram a cantar os parabéns para a minha pequena, para a minha princesa. Quem faz isso é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de providência. Eu não tinha condições, Deus sabe. Ei, eu abri mão da minha vaidade, eu resolvi sacrificar. Porque tem alguém precisando e eu não posso desamparar. Mas Deus cuidou, Ele fez, porque Ele é Deus. É esse o Deus que nós servimos. Às vezes Deus está trabalhando, nós não estamos vendo. Às vezes Deus está trabalhando, nós não estamos vendo, ficamos angustiados, ficamos preocupados, se sentimos impotentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: assim como Deus cuida da minha vida, Ele cuida da tua vida. Eu até cheguei a questionar, eu falei: talvez não fosse o momento de ter um filho construindo, sem condição, uma crise dessa. Como que pode eu não poder fazer o aniversário de 1 ano da minha pequena? Mas Deus sabe todas as coisas e tudo está no propósito dele. Apesar de eu ter achado que não era hora, eu dei graças a Deus pela minha filha, porque foi Deus que me deu. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, esteja passando por um problema, aleluia, mas não deixa a perseguição, aleluia, a angústia te afastar das coisas de Deus. Precisamos passar por isso. Precisamos passar e ser aprovado. Aleluia. E se eu já orava por essas pessoas, eu quero orar muito mais.
Porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus, Ele cuida da minha e da tua vida, Ele cuida da nossa família. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E eu passando por dificuldade, o meu filho sabendo disso, o dia inteiro Deus estava trabalhando essa mensagem no meu coração. O meu filho me mandou mensagem: pai, se o senhor quiser, eu fico com a sorveteria aberta até as 10 da noite, nós estamos precisando de dinheiro. Eu falei: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que eu tenho, que eu conquistei até hoje, foi Deus que me deu. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Vamos para a casa do Senhor adorar Ele. Fecha, vamos adorar. Glória a Jesus. Se nós for deixar de vir para a igreja por causa da vaidade, hoje as vendas estão bombando, tá bombando, tá, glória a Deus, amanhã nós vende, hoje nós temos um culto, nós vamos adorar o Senhor. Glória a Jesus. Sabe por quê? É Deus quem cuida da minha e da tua vida. É Deus quem cuida dos meus e dos teus projetos. É Deus quem cuida da minha e da tua família, da minha e da tua saúde. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus quiser, amanhã nós estaremos vivos. Se Deus quiser, amanhã nós abriremos o nosso negócio. Se Deus quiser, amanhã nós investiremos. Mas se Deus não quiser, amanhã nós não veremos um ao outro. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo pertence a Ele. E nós somos provados dessa maneira. Nós somos provados na perseguição, na tribulação. Nós somos provados na vaidade. Talvez Deus esteja provando, mas quem sou eu para deixar de estar na casa do Senhor para estar trabalhando? Quem sou eu para deixar o meu filho trabalhando ao invés de estar na igreja? Não, porque eu preciso que Deus cuide de mim. Eu preciso que Ele cuide da minha família, dos meus projetos, dos meus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Toma a tua cruz e segue-me. As oportunidades vêm. Na hora da angústia vem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas poderia estar trabalhando, ganhando um pouquinho mais de dinheiro? Podia. Mas eu prefiro adorar o Senhor. Eu quero adorar. Ei, eu quero dizer o quanto Ele é maravilhoso. Jesus me confiou esta palavra. Eu quero jogar semente. E nós estamos aqui semeando na certeza que vai dar fruto. Sabe por quê? Não por causa do poder do pregador, não, mas por causa do poder da semente. Essa semente é poderosa para fazer na minha e na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta é a palavra que caiu entre espinhos. A vaidade do mundo. Sabe o que não falta? São coisas, são atrativos no mundo. A internet nos convida, o trabalho nos convida, a doença nos convida, a perseguição, a aflição, as dificuldades nos convida, a prostituição nos convida, a ganância pelo dinheiro nos convida, mas nós precisamos dizer não, 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 para sermos aprovados diante de Deus. Aleluia. Para essa mensagem não ficar muito longa, Jesus ele fala acerca do solo fértil, da terra boa. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus dividiu por 4, se nós levar em consideração aqui, seria 25%. Não, a Bíblia não é exata em matemática, isso é eu que estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Está dividido em 4 partes, 4 tipos de solo. Mas existe o solo fértil, existe a terra boa, e eu quero acreditar que no meio de nós existe o solo fértil. Eu quero acreditar que a semente que está sendo lançada nesta noite, ela vai dar fruto, 1 por 100, aleluia,
um por 60, aleluia, ou um por 30, mas vai dar fruto, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que importa. O que importa é que eu e você temos fruto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: aquele que não dá fruto, o Pai corta e lança no fogo, mas aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. E nós queremos ser limpos, aleluia, e para isso nós precisamos frutificar. Uns 1 por 100, outros 1 por 60, outros 1 por 30, não importa, cada um frutifica de um jeito, uns frutifica mais, outros menos. O importante é estar dando fruto. Sabe para quê? Para que Deus venha te limpar, louvado seja o nome do Senhor. Se você está dando fruto, continua dando fruto, aleluia. Nem todos produzem de igual modo, uns produzem mais, outros produzem menos. Jesus colocou aqui 3 tipos de frutificação, mas o que importa é produzir. Se você produzir 1 por 30, tudo bem. Se você produzir 1 por 100, melhor ainda, glória a Deus. Quanto mais você frutificar, melhor. Mais almas para o reino do Senhor. Louvado seja Deus. E se os irmãos quiserem meditar acerca dessa parábola, ela está escrita no livro de Mateus, Marcos e Lucas. O único evangelho sinótico que não traz essa mensagem é o evangelho de João, para que possam pesquisar, possam estudar. Porque, meus irmãos, vale a pena buscar as coisas de Deus. Vale a pena tomar a nossa cruz e servir a Deus, aleluia. E vale a pena, louvado seja o nome do Senhor, buscar, darmos fruto diante de Deus. Porque vale a pena adorar, vale a pena ser fiel. Então eu quero te dizer nesta noite: não deixa que a vaidade, não deixa que a dificuldade, a tribulação, não deixa que a perseguição nem a vaidade venha te arrancar da presença de Deus. O mundo vai te convidar, mas você tem que dizer não. Jesus também foi tentado mesmo sendo Deus, mas ele disse não, 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 e ele estava na presença de Deus. Abandone as coisas do mundo, se achega para Deus, aleluia, porque vale a pena servir a Ele. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro esta mensagem em nome de Jesus.